Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana pretendo trazer um pouco para vocês um tema que não é novo, certo? Mas não é tão tratado aqui, que são os novos sistemas que aparecem, no meio ocultista, sendo que alguns não são nem tão novos e nem tão surpreendentes, mas as pessoas acreditam, ou chamam eles de nova magia, nova goetia, novo isso, novo aquilo, e normalmente eles sofrem bastante preconceito, principalmente porque não são tão longos, não são tão cansativos, certo? Alguns são pequenos livretos de 100 páginas, 200 páginas só, e alguns são apenas alguns capítulos que são colocados dentro de alguns grimórios, que na verdade são modificações de sistemas antigos que já existem. O que acontece? Muita gente utiliza a goetia como um exemplo, de um sistema novo. E por que a goetia pode ser tido como um sistema novo? Porque toda hora tem alguém que traz o tema e vai repaginando, a goetia. Eu sempre falo da goetia aqui porque é a minha especialidade, lembrando sempre que eu tento trazer o mais raiz possível, clavícula de Salomão e cultura judaica e por aí vai. Sendo que, na verdade, se você for ver a goetia, ela é sim o compilado de todos esses sistemas. Mesmo que a gente faça muita piada sobre a goetia patchwork, eu não sou muito fã da forma como a galera da goetia luciferiana trata, no caso, os demônios que são evocados. E eu particularmente ainda sou um pouquinho contra algumas coisas que a própria goetia do Salomão em si, vamos botar assim, fala, sendo que talvez ela nem exista, Ainda assim, há algum ponto interessante para se estudar no meio disso tudo, certo? E eu estava pesquisando por aí alguns novos sistemas. Então, antes de eu começar a falar desses novos sistemas e o que é que eles fazem, etc., eu queria que vocês entendessem mais ou menos de onde isso é criado. Primeiro, a galera da magia cerimonial. Quando a gente fala de magia cerimonial, a gente logo imagina que é um público que tem um templo, que tem uma ordem e que por conta disso é algo muito grande, é algo que você não pode fazer sozinho e que você tem que passar por uma iniciação e que você vai ter um panteão exclusivo para aquele tipo de sistema, sendo que, na verdade, muitos dos sistemas de evocação ou de qualquer outra coisa similar, eles são um compilado de várias outras coisas que deram certo. Uma coisa que quase todo mundo que pratica algum tipo de ritual aprende com o tempo é que, por mais que o ritual seja fechadinho, lacradinho, algumas coisas não cabem mais para quem está praticando esse ritual hoje em dia, ou não cabem mais devido até à lei, certo? Então, essas adaptações elas são feitas tanto pelos ocultistas solo quanto por algumas ordens. Por isso, inclusive, temos algumas variações dentro da própria ordem, Então, o que rola? Quando a gente está falando sobre um sistema de evocação, a gente tem alguns quesitos, que eles são obrigatórios para que você possa fazer isso. A forma com a qual isso vai acontecer vai variar muito da linha mágica que aquele grupo em si representa. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma evocação, uma das primeiras coisas que as pessoas falam é sobre os cuidados que a pessoa tem que ter com o próprio corpo. Sempre é colocado que o corpo do ocultista, do praticante, ou vamos chamar simplesmente de operador, tem que estar absolutamente limpo e totalmente desprendido de pecados e coisas do tipo. Então, é o primeiro passo. Normalmente você vê as pessoas falando que o cara ele tem que ficar em jejum, alguns dizem que o cara tem que fazer celibato, alguns dizem que o cara tem que fazer determinadas dietas específicas para limpeza, alguns dizem de alguns banhos que a pessoa tem que tomar. Ou seja, vai ter que ir para uma cachoeira, vai ter que se isolar, vai ter que ficar 30, 40, 100 dias longe da civilização, o que é uma coisa que, se vocês pararem para pensar, é quase que impossível nos dias de hoje, apesar de que antigamente, num
playboy de uma ordem, um burguês de uma ordem, ele poderia sim separar 30 dias para ficar numa casa de campo isolado da comunicação e do rádio e etc. Hoje em dia, você acreditar que fazendo isso, indo para uma casa no interior, por exemplo, do Rio de Janeiro, você vai ficar livre da influência de tecnologia, isso é uma grande palhaçada. A gente sabe que é impossível. A gente vai ter onda de rádio em qualquer lugar, certo? A gente vai ter que pegar um carro para ir, um carro para voltar. Por mais que você se isole, você sempre vai estar exposto à tecnologia. Então, até a visão em si de que tecnologia faria com que a vibração do corpo da pessoa mudasse e isso alterasse o ritual, não cabe mais hoje em dia. A não ser, claro, que o cara vá pro meio do mato mesmo, no lugar onde não tem sinal de nada, nem sinal de satélite, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas ele pode diminuir a influência disso. Então, o que as pessoas fazem? Elas adaptam. Então, o primeiro passo é a limpeza. Vocês vão reparar que vários tipos de rituais diferentes citam formas diferentes de você fazer essa limpeza. Algumas simplesmente falam, você chega em casa, você vai lá e toma um banho com determinada erva antes de fazer o ritual. Pronto. Depois nós temos uma questão que é muito importante, que é a limpeza do templo. Assim como o corpo do ocultista tem que estar livre de influências negativas, o local onde o magista, o praticante ou o operador vai fazer o seu ritual também tem que ser um ambiente estéril e livre de qualquer tipo de influência energética negativa. Algumas ordens, alguns grupos vão dizer que o cara ele tem que ter um quarto separado, uma sala separada ou um templo separado. Algumas práticas vão dizer que o ocultista ele tem que ir para uma floresta, tem que ir para uma praia, tem que ir para uma caverna, para uma gruta, certo? Então vocês reparem que apesar de ter muita variação, né, de como aquilo é feito, a essência em si continua a mesma. Ele precisa de um ambiente que esteja limpo e livre do máximo, não de toda, mas do máximo de influência energética que possa vir a alterar o ritual. Então, como eu disse, o mais simples, um cara vai lá, ele toma um banho com uma determinada erva, um sal grosso, com água corrente dentro de casa, e ele tem um quarto ou um local separado, uma área, né, no quintal dele, onde ele faz os rituais dele. Aquele ambiente, ele mesmo vai lá, vai fazer um banimento, certo? Que também é uma parte que a gente vai chegar lá. Ele vai fazer uma limpeza primeiro daquele ambiente, uma limpeza física, depois uma limpeza espiritual. Aí muitas pessoas falam, você vai lá e coloca uma música tranquila, certo? Você vai lá e acende um incenso, limpa o ambiente, usa alguns tipos de ungüentos, poções e qualquer tipo de condensador fluídico para ajudar na limpeza daquele ambiente. E aí então você vai começar o seu banimento. Ao contrário do que as pessoas pensam, a limpeza é diferente do banimento, porque o banimento ele é totalmente espiritual e energético, certo? Ao contrário da limpeza, que também é física, certo? O banimento ele é totalmente espiritual. E aí é onde entra principalmente a magia cerimonial. Quase todas as práticas de banimento que são utilizadas na maioria dos rituais que vocês encontram aí, que são considerados novos, eles são modificações ou até mesmo o próprio ritual que muitas ordens utilizam até hoje em dia, certo? Então você vai ter rituais de banimento do fogo, banimento do ar, você vai ter rituais de abertura de torre de vigília, você vai ter exorcismos e etc, para que você consiga livrar energeticamente e 100% aquele seu ambiente que já está limpo, e depois você vai fazer o selamento daquele local para que você possa fazer o seu ritual. Depois que você começa aquele ritual, então virão as práticas de acordo com o tipo de ritual que você vai fazer. É onde a gente tem a grande diferença dos rituais. Se você vai trabalhar com elemental, é uma coisa. Se você vai trabalhar com anjo, é outra coisa. Se você vai trabalhar com demônio, é outra coisa. Se você vai trabalhar com o seu próprio demônio guardião pessoal, o anjo guardião pessoal, ou sua existência espiritual eterna, é outra coisa. E então, por conta disso, essa é a parte que é mais complicada de se falar, porque vai depender muito do tipo de entidade qual você está trabalhando ou do tipo de evocação de energia a qual você está tentando atrair durante aquele ritual. Então essa parte a gente já deixa para o próximo podcast, onde a gente fala exatamente dos rituais em si, nos quais eu vou trazer a prática e explicar um pouco sobre elas.
Feito isso, depois que você faz todo o tratamento e tal, tem a grande questão da visualização do que está acontecendo. Uma das opções mais comuns que a gente tem hoje em dia é o scrying. Praticamente todo mundo, quando vai fazer alguma evocação, utiliza do scrying, que é uma espécie de projeção mental /astral /espiritual, para que você possa enxergar o que você está evocando, conjurando, invocando ou o que é que seja, certo? Então isso daí já varia muito, porque algumas pessoas utilizam sim de psicotrópico para conseguir enxergar melhor, algumas utilizam somente de meditação e algumas utilizam de outra pessoa. Então em alguns rituais você vai ter uma pessoa que vai fazer o ritual e ela tem que trazer a tiracolo um médium, porque esse médium, nesse ambiente limpo, estéril, que foi criado, vai conseguir enxergar, né, para o operador o que ele estava querendo e vai passar para ele. Isso é uma prática bem comum e a gente também vai falar bastante dela, mas tem gente, por exemplo, que vai querer fazer sozinho. Então, como é que ele faz? Ele vai virar médium. Então, a gente também vai falar um pouco mais sobre isso depois. Só que também varia muito, porque algumas pessoas fazem esse tipo de prática para que eles mesmos possam fazer uma projeção astral. Então, aí já entra a prática da projeção astral, que também tem muitas variações. Então, por conta disso, os sistemas são diferentes. Depois da visualização feita, tem que ser feito todo o fechamento do ritual, onde você ou manda a entidade embora, ou você exorciza a entidade, ou você pede permissão para finalizar o ritual. Ou seja, isso tudo vai depender do tipo de entidade que você está trabalhando, ou do tipo de energia a qual você está evocando, certo? E depois você ainda tem o término, onde você faz um outro banimento, alguns fazem um exorcismo, para limpar o ambiente de qualquer tipo de energia residual que possa ter sido trazida durante aquela prática. Então percebam, o método em si, num ritual simples de evocação, conjuração e etc., não é tão complicado. Só que nós temos várias formas de se fazer isso e vários livros que ensinam várias formas de se fazer isso. Algumas pessoas criam seus determinados compilados nos seus grimórios e lançam. E se aquilo funciona, aquilo se populariza, e aí nasce uma nova Goetia, nasce um novo sistema enoquiano, nasce um novo sistema de evocação, nasce um novo sistema de visualização, de projeção e por aí vai. Então, por conta disso, a gente não pode ter esse preconceito tão grande quando aparece um sistema novo sem ter testado. Eu mesmo estava vendo um que eu faço muita chacota dele, né? A galera lá da Imperium já sabe que eu vou falar do Reino das Chamas. Só que estudando sobre ele, eu estava reparando que boa parte dele nada mais é do que tipo um chupinhado de sistema do hermetismo, do satanismo e da Goetia. Misturar tudo isso da merda? Vamos descobrir em breve. Mas é interessante a gente saber de onde veio, por que veio e para onde vai aquilo dali e se realmente tem alguma utilidade. Então, por hoje é só, eu quero que vocês entendam que isso é só uma introdução de um tema que vai ser trazido. Eu ainda tenho que finalizar também o tema da magia sexual, porque faltou falar da prática. Mas como eu vou falar já de prática de ritual, então trazer o da magia sexual no próximo podcast é melhor do que já falar dele agora. Então, se vocês gostam, compartilha, curta, certo? Gostou, comenta. Se você puder apoiar, a gente tem o nosso Apoia-se, vai de R$2 até R$50. Se você quiser e puder apoiar, apoia. Se não, só compartilha, dá like, entra lá no nosso grupo. Toda semana a gente fica falando sobre as práticas que são postadas, os rituais, as matérias, as observações. Então, já batemos os nossos 10 minutos. Por hoje é só. Então, até a próxima. Fortuna.